Samuel 6. Havendo, pois, estado a arca do Senhor na terra dos filisteus 7 meses, os filisteus chamaram os sacerdotes e os adivinhadores, dizendo: que faremos nós da arca do Senhor? Fazei-nos saber como a tornaremos a enviar ao seu lugar. Os quais disseram: se enviardes a arca do Deus de Israel, não a envieis vazia, porém sem falta lhes enviareis uma oferta para a expiação da culpa. Então sereis curados, e se vos fará saber porque a sua mão se não tira de vós. Então disseram: qual é a expiação da culpa que lhe havemos de oferecer? E disseram: segundo o número dos príncipes dos filisteus, 5 hemorroides de ouro e 5 ratos de ouro, porquanto a praga é uma mesma sobre todos vós e sobre todos os vossos príncipes. Fazei, pois, umas imagens de hemorroides e as imagens de ratos, que andam destruindo a terra, e dai glória a Deus de Israel. Porventura aliviará sua mão de cima de vós, e de cima do vosso Deus, e de cima da vossa terra. Porque, pois, endureceríeis o vosso coração, como os egípcios e Faraó endureceram seu coração. Porventura, depois de os haver tratado tão mal, os não deixaram ir, e eles não se foram? Agora, pois, tomai, fazei-vos um carro novo, tomai 2 vacas que criem, sobre as quais não tenha subido o jugo, e atai as vacas ao carro, levai os seus bezerros de após delas a casa. Então tomai a arca do Senhor e ponde-a sobre o carro. Metei num cofre ao seu lado as figuras de ouro que lhe haveis de oferecer em expiação da culpa, e assim a enviareis para que se vá. Vede então, se subir pelo caminho do seu termo a Bet-Seme, foi ele que nos fez este grande mal. E se não, saberemos que não nos tocou a sua mão, e que isto nos sucedeu por acaso. E assim fizeram aqueles homens, e tomaram 2 vacas que criavam, e as ataram ao carro, e os seus bezerros encerraram em casa. E puseram a arca do Senhor sobre o carro, como também o cofre com os ratos de ouro, e com as imagens das hemorroides. Então as vacas se encaminharam diretamente pelo caminho de Bet-Seme, e seguiam o mesmo caminho, andando e berrando, sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda. E os príncipes dos filisteus foram atrás delas, até o termo de Bet-Seme. E andavam os de Bet-Seme fazendo a cega do trigo no vale. E levantando seus olhos, viram a arca, e vendo-a se alegraram. E o carro veio ao campo de Josué, o Bet-Semita, e parou ali. E ali estava uma grande pedra, e fenderam a madeira do carro, e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. E os levitas desceram a arca do Senhor, como também o cofre que estava junto a ela, em que estavam as obras de ouro, e puseram-nos sobre aquela grande pedra. E os homens de Bet-Seme ofereceram holocaustos, e sacrificaram sacrifícios ao Senhor no mesmo dia. E vendo aquilo, os 5 príncipes dos filisteus voltaram para Ecrom no mesmo dia. Estas, pois, são as hemorroides de ouro que enviaram os filisteus ao Senhor em expiação da culpa.
por Asdod, uma por Gaza, outra por Asquelon, outra por Gate, outra por Ecrom, outra. Como também os ratos de ouro, segundo o número de todas as cidades dos filisteus, pertencentes aos 5 príncipes, desde as cidades fortes até as aldeias, e até Abel, a grande pedra, sobre a qual puseram a arca do Senhor, que ainda está até o dia de hoje, no campo de Josué, o Bet-Semita. E feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor, até ferir do povo 50.070 homens. Então o povo se entristeceu, porquanto o Senhor fizera tão grande estrago entre o povo. Então disseram os homens de Bet-Sem: quem poderia estar em pé perante o Senhor, este Deus Santo? E a quem subirá desde nós? Enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Quiriat-Jearim, dizendo: os filisteus remeteram a arca do Senhor, descei, pois, fazei-a subir para vós. Samuel 7. Então vieram os homens de Quiriat-Jearim e levaram a arca do Senhor, e a trouxeram à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram a Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Quiriat-Jearim, e tantos dias se passaram, que chegaram até 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si aos Baalins, aos Astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai a todo Israel em Mispá, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram em Mispá, e tiraram água, e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispá. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro de mama e sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus, e os feriram até abaixo de Bet-car. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos, e nunca mais vieram ao termo de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel.
E as cidades que os filisteus tinham tomado a Israel foram restituídas a Israel, desde Ecrom até Gate, e até os seus termos Israel arrebatou da mão dos filisteus. E houve paz entre Israel e entre os amorreus. E Samuel julgou a Israel todos os dias de sua vida. E ia de ano em ano, e rodeava a Betel, e a Gilgal, e a Mispá, e julgava a Israel em todos aqueles lugares. Porém, voltava a Ramá, porque estava ali sua casa. E arrebatou as mãos dos filisteus. Houve paz entre Israel e entre os amorreus, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. E perseguiram os filisteus e os feriram. O Senhor aquele dia com grande foram derrotados diante dos filhos de Israel. Porém voltava a Ramá, porque estava ali a sua casa, e ali julgava a Israel, e edificou ali um altar ao Senhor.